Então, pessoal, vamos falar um pouco hoje de Guerra Fria, que é um conceito que, para mim, eu continuo usando, mas é muito estranho. Né? Às vezes, nas ciências humanas, a gente tem essas coisas, né? A gente tem uns conceitos que parece que não dão conta do que é a coisa. Eu gosto muito da piada que às vezes as pessoas fazem com o peixe-boi, né? Por quê? Porque o peixe-boi, ele não é peixe. E ele também não é boi. Mas a gente continua chamando o animal de peixe-boi. Né? E aí, a Guerra Fria é um pouco nessa linha, porque não foi fria. A gente pode chamá-la de tudo, menos de fria. Por quê? Essa caracterização de Guerra Fria, ela vem muito da ideia, não sei se alguém aqui joga xadrez, mas é uma ideia que eu acho que tem uma ligação próxima, pelo menos com quem tem essa experiência do xadrez. Porque no xadrez, no jogo de xadrez, quem está participando de alguma partida percebe que os reis não se tocam. Uma peça captura a outra, peão captura rei, captura torre, captura rainha, todo mundo se ataca, mas os reis não. Tá? Um rei no xadrez nunca ataca o outro rei. Eles não se aproximam, eles não se tocam. Isso é uma coisa muito interessante do xadrez. E aí eu posso trazer isso para a ideia de Guerra Fria. Porque na Guerra Fria, os principais oponentes, os reis, digamos assim, para manter a imagem do xadrez, os reis não se atacam diretamente. Né? O rei, que seria um deles, os Estados Unidos da América, e o outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética e os Estados Unidos não se atacam. Então, daí o conceito de Guerra Fria. Só quem não se atacam são eles. Todos os outros se atacam. E eles se atacam em outro território. Por exemplo, você não vai ter um soviético, um russo atirando um míssil nos Estados Unidos. Mas os russos e os americanos, eles se confrontam, né, em outros países. Então, é um período que a gente chama de Guerra Fria, mas se eu for começar a citar a quantidade de conflitos que aparecem, com muita morte nesse período, você tem a Guerra da Coreia, durante a Guerra Fria. Se é fria, porque tem uma guerra na Coreia, que morre muita gente. Se é fria, porque tem uma guerra no Vietnã, que morre muita gente. Todos os conflitos ocorridos no Oriente Médio durante esse período, de Israel contra Egito, contra Líbano, contra a Síria, contra a Arábia Saudita, né? Você tem uma revolução no Irã, que vai gerar muito conflito no Irã. Então, você tem as ditaduras militares na América Latina, que também vão ser um período de muito conflito aqui em solo americano. Você tem a cortina de ferro na Europa. Então, é um período com muito conflito. Eu não entendo por que chamar um período desse de Guerra Fria. Simplesmente porque os atores mais fortes não se atacam, não me parece muito suficiente essa justificativa. Então, é sempre bom a gente pensar sobre o modo como a gente diz as coisas. Né? Você viu até no meio da aula, eu comecei a falar e tive que me desdizer, que eu disse, não, eu fui me vacinar. Eu não fui me vacinar. Eu fui para um lugar para que alguém me vacinasse. Né? Então, às vezes, a nossa fala está muito carregada, né, de uma percepção de mundo que talvez não bata tanto com a realidade. Quando a gente começa a analisar de forma mais minuciosa, a gente começa a dizer as coisas de outra forma. Quanto mais informação, quanto mais acurada a percepção das coisas, mais a gente vai mudando um pouco, ou moldando um pouco o nosso modo de falar e de pensar o mundo. E a disciplina de história, ela tem muito essa função, meio que de nos nortear na maneira como a gente compreende a realidade. Ela nos oferece mecanismos, ela nos oferece exemplos de como a dinâmica social funciona. E aprendendo o passado, nós podemos melhor compreender o presente e nos preservar de problemas futuros. Né? Pelo menos esse seria um dos papéis dessa disciplina. Mas aí, para a gente navegar um pouco mais nessa questão de Guerra Fria, eu queria mostrar um exemplo para vocês de um aspecto, de um sintoma da Guerra Fria, um aspecto muito conhecido, né? Mas aí as pessoas às vezes não sabem muito em detalhe, e depois ir para uma coisa mais ampla sobre o conflito em si. Então, qual é esse detalhe que eu quero conversar com vocês? Hoje eu queria falar com vocês sobre a construção de um muro.
Alô, alô, tudo bem? Não perdemos a conexão não, né? Alguém pode escrever no chat só para... Foi, pareceu que caiu, a minha conexão voltou, então tudo bem, O senhor vamos poderia seguir. repetir o que foi dito? Que eu acho que travou um pouco. Uhum. É, eu estava querendo dizer que a minha ideia é ver duas coisas, ver um aspecto particular da Guerra Fria e depois a gente vê uma coisa de âmbito mais geral. O aspecto particular que eu queria conversar com vocês é a melhor materialização que eu conheço da Guerra Fria, que é a construção de um muro. Eu queria falar um pouco para vocês sobre a construção e sobre o que era o Muro de Berlim, que é um grande símbolo da Guerra Fria, porque é um muro que divide dois mundos, né? O mundo socialista do mundo capitalista, que são os mundos em conflito durante a Guerra Fria. Então, depois de ver um pouco essa ideia do muro, que eu sei que vocês já ouviram falar do Muro de Berlim, mas pouca gente conhece exatamente como era a estrutura desse muro, como é que ele funcionava. Então, isso eu quero dividir com vocês hoje, tá? E depois falar um pouco mais de aspectos gerais da Guerra Fria. Então, vamos lá visitar esse antigo muro. Tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder fazer isso. Ok, estou compartilhando a tela. Vou fazer uma coisa aqui. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Eu estou usando duas telas de computador, então às vezes eu fico com um cara meio de vesgo, porque eu fico olhando para o lado para poder ver o chat. Então, por favor, falem comigo pelo chat, ou use o microfone se vocês preferirem, mas o importante é que vocês consigam ver aquilo que eu estou projetando e eu consiga ver o que vocês estão falando no chat. Tá? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que no começo da pandemia eu dava aula com um computador só, mas quando eu descobri que com duas telas ajuda muito a interação, eu passei a optar por isso. A gente tem um mapa aqui, ó, a nova Europa de leste, né? De 1945, 1948, você vai ter uma divisão da Alemanha. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, e isso é uma coisa que eu acho que vocês têm um bom conhecimento, a Alemanha ela foi partida em 4 pedaços. Tá? Os países famosos por terem vencido a Segunda Guerra, França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, os 4 líderes mundiais dividiram a Alemanha entre eles. Então a Alemanha ficou dividida em 4 partes. Se eu acho essas 4 partes aqui para vocês terem uma ideia melhor. Pronto. Que você tem a Alemanha dividida em 4 partes. Cada parte dessa, pelas bandeiras, vocês podem ter uma noção com que país ficou. Esse é um mapa, aqui a gente tem um mapa, né, da Alemanha inteira, só que você tem uma parte verde que ficou sob o controle da Inglaterra. Você tem essa parte aqui em azul, sob o controle da França, e essa parte em amarelo, sob o controle dos Estados Unidos. Por fim, a quarta parte, sob o controle da União Soviética. E vale lembrar que o primeiro país desses 4 a entrar na Alemanha durante a Segunda Guerra, a chegar a Berlim, por exemplo, foi a União Soviética. Porque a gente tem muito hábito de contar a Segunda Guerra do ponto de vista dos Estados Unidos, devido à grande influência que os Estados Unidos têm no Brasil. Mas a União Soviética foi o primeiro país a entrar, a vencer os alemães em solo alemão, né? A entrar na Alemanha e chegar à capital, Berlim. Do país em 4 zonas de influência, só que essas 4 zonas de influência, 3 acabaram se juntando numa área só. Que, como os Estados Unidos é capitalista, a França também e a Inglaterra também, eles acabaram se unindo e formando um país, a República Federativa da Alemanha, a RFA. E a União Soviética, que era só ela, socialista, né, virou um outro bloco, chamado República Democrática Alemã, RDA. Então você vai ter aqui os dois conjuntos. Mas veja que o muro não é chamado de muro da Alemanha, ele é chamado de muro de Berlim. Então, por que ele tem esse nome? Né? O que faz com que ele seja assim caracterizado como muro de Berlim? É uma coisa que eu quero dividir com vocês.
Mas antes de eu voltar, só uma imagem aqui que eu acho muito importante, falando de Guerra Fria, que havia uma ideia de que tem na Inglaterra tem um primeiro-ministro importante na época que é Churchill, Winston Churchill, que é um cara gordinho, um cara, parece aquele bulldogzinho, um cachorro meio feiozinho assim, né? Que ele disse uma expressão que ficou marcada, que ele disse que desceu sobre a Europa uma cortina de ferro. O que é essa cortina de ferro? Essa separação entre o mundo socialista e o mundo capitalista. E essa divisão vai repartir a Alemanha em dois países. A Alemanha, que era um país só, vai passar a ser dois. Você vai ter uma Alemanha ocidental, que eu falei há poucos instantes, e uma Alemanha menor que oriental, porque a Alemanha oriental é só a parte que ficou sobre o cuidado da União Soviética. Mas a gente ainda não chegou no ponto que eu quero falar. O que eu quero falar é que o muro não é muro da Alemanha, é muro de Berlim. Que é o aspecto curioso desse processo. A Alemanha, como eu disse, foi dividida em 4 partes. Mas a capital da Alemanha também foi dividida em 4 partes. Você tem aqui a capital, dentro da Alemanha soviética, dentro da Alemanha socialista, dividido em 4 partes. E aí a cidade espelha o país. O país dividido em 4, a cidade dividida em 4. E aí a cidade também com 4 zonas de influência. Alguns bairros com influência francesa, alguns bairros com influência inglesa, alguns bairros com influência estadunidense e alguns bairros com influência soviética. O que acontece? Essas 3 zonas aqui capitalistas vão acabar se transformando numa ilha capitalista dentro do mundo socialista. Veja que tudo em volta é socialismo e dentro você tem 3 pedacinhos de capitalismo. Isso vai gerar um mal-estar muito grande, realmente vai ficar estranho. Eu não entendo, até hoje eu não entendi por que os líderes da Segunda Guerra resolveram dividir a capital entre eles. E isso gerou um grande problema. E aí você tem, por exemplo, alguns produtos que eram vendidos no mundo capitalista que não eram vendidos no mundo socialista, mas que eram encontrados aqui, nessa parte da capital, essa parte de Berlim. Né? Então, a União Soviética pensou uma maneira de evitar esse contato estreito do mundo socialista com o mundo capitalista. Como ela pensou? Vou fazer um muro. Então, esse muro de Berlim, ele não é um muro que divide a cidade em 2 metades, como se fosse um bolo que você parte ao meio, criando 2 meia-luas. Ele é um muro que circunda a Berlim capitalista. Entenderam? Isso é muito importante. Esse muro, ele cria como se fosse uma redoma em torno da Berlim capitalista. A Berlim capitalista ela é toda murada pela Berlim socialista. Por quê? Algumas pessoas que queriam fugir do mundo socialista, que preferiam o mundo capitalista, ao longo dos anos, das décadas, queriam passar daqui para lá, não conseguiam porque aqui era uma fronteira rígida. Então, uma forma de você passar desse lado para esse era você ir para a capital. Era você descer para Berlim, conseguir entrar nos bairros capitalistas e aqui você pegaria tem um aeroporto aqui, então aqui você pegaria um avião e de avião você passaria para o mundo capitalista. E aí você ia morar na Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Portugal, onde você quisesse do mundo capitalista. Né? Então havia essa tentativa da União Soviética de evitar a saída, especialmente a saída de cérebros importantes, tipo cientistas, juristas, médicos, professores, né, pessoas com um nível maior de formação. Havia uma intenção natural da União Soviética de preservar esses cérebros com eles. Mas muitas vezes as pessoas tentavam fugir para o mundo capitalista. E fugir entrando em Berlim. Deu para entender? Então, para que as pessoas não entrassem em Berlim, vamos criar um muro contornando essa área capitalista. Ficou claro, pessoal?
Ok, então vamos seguir com essa ideia, vamos tentar ver um pouco mais de detalhes desse muro, tá? Já que a gente já entendeu a ideia. Aqui a gente tem um muro. Outra coisa, quando eu falo o muro de Berlim, que circunda a parte capitalista da cidade, dá a impressão que é um muro só. Mas o muro de Berlim era uma estrutura. Uma estrutura que envolvia um muro de um lado, mais ou menos uns 200 metros, e outro muro do outro, de concreto. Entre um e outro havia diversas faixas de alambrado. Então, se uma pessoa quisesse passar de um lado socialista para o capitalista, ela teria que pular esse muro e também pular aquele. Dois muros. Mas no meio do caminho, você ia ter que passar por uma patrulha que não ia deixar você passar. Então você teria que se desviar dessa patrulha. Você teria que atravessar um fosso. Você teria que atravessar um grupo de soldados com a ajuda de cães, uma patrulha canina, né, uma patrulha militar ladeada por cachorros. Você ainda tinha que passar por dois alambrados com umas barreiras de aço. E tinha várias torres, mais ou menos 250 torres de observação, com um soldado lá em cima, com autorização de atirar em quem tentasse atravessar. Então, não era fácil passar de um lado para o outro. Era muito difícil, certo? E a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe, mas aqui já dá uma noção de que não era só um muro, e não era um muro que partisse a cidade ao meio. Era um muro que envolvia um lado da cidade. Essa é uma representação que eu gosto muito, tá em espanhol, mas ela dá muitos números, muitas ideias, explica um pouco a lógica do Muro de Berlim. Né? Você vê aqui a Berlim oriental, socialista livre, e aqui a Berlim capitalista circundada por um muro. O muro dá a volta na Berlim capitalista. Ok? Aí tem alguns pontos de passagem, que são essas bolinhas, que é onde você pode passar de um lado para o outro, se você tiver autorização, que não era fácil de conseguir. Porque às vezes uma pessoa morava nesse lado e podia, sei lá, por exemplo, um cirurgião famoso aqui é convidado pela Berlim capitalista para fazer uma cirurgia. Se a Berlim Oriental permitisse, ele podia ir lá fazer uma cirurgia e voltar. A gente sabe que tem um risco de ir e não voltar, de ir pegar um avião e sumir para o mundo capitalista. Então havia um grande cuidado, um grande controle de quem fazia esse traslado. Mas aqui, ó, 302 torres de vigia, 14 mil guardas de fronteira, então 14 mil guardas patrulhando, 259, né, cães atuando aqui para perseguir quem aparecesse, bunkers, arame farpado, como a gente já viu, 239 fugitivos foram mortos tentando atravessar, 260 foram feridos, mas 5.043 conseguiram fugir. Fugir, eu digo não, atravessar. Incluindo nesses 5.043, 574 soldados. Porque alguns dos soldados que patrulhavam aqui também tentavam passar para o outro lado. E o fosso aqui de 3 a 5 metros. Né? Esse muro aqui tem mais ou menos 3 metros e 60. Deixa eu ligar o ventilador aqui, pessoal, que está muito quente. Estou num quarto fechado, só um instantinho. Então, a gente tem aqui os dois muros, né, como eu estava dizendo. 3.221 pessoas presas próximas do muro. Né? Então, é uma imagem que dá muita informação sobre como aconteceu. Como era a estrutura, como era
esse, como é que eu posso dizer? Esse esquema, essa infraestrutura, acho que a palavra melhor é essa infraestrutura do Muro de Berlim, que não era um muro só, mas uma mega estrutura para evitar a passagem de um lado para o outro. Aí a queda do muro, aqui fala um pouco da queda do muro em 89, né? Aqui mais outra imagem representando aqui, por exemplo, um muro passava por dentro de uma igreja. Essa igreja é famosa em Berlim até hoje. O muro vinha e seguia contornando a igreja. E aqui é interessante, você tem uma cidade, mas aqui é um país e aqui é outro país. Veja que coisa surpreendente, né? Aqui é quando a gente tem a queda do muro, né? As pessoas comemorando a reunificação da Alemanha. E veja que as pessoas estão aqui, eles estão de um lado, né? Porque sabe tem que criar toda aquela estrutura e o muro do outro, são dois muros, na verdade, paralelos. E esse aqui, pelas roupas coloridas, você vê que são pessoas da Berlim capitalista. Porque na Berlim Oriental você não tinha esse uso de roupas verde, azul, essa riqueza de cores como você vai ter na Berlim capitalista, né? Então esse pessoal aqui é da Berlim capitalista comemorando a queda do muro. E aqui você tem uma pessoa aqui derrubando, né? Batendo para quebrar o muro. E aí em Berlim, até hoje em dia, existe um museu que eu vou mostrar a vocês por fora, né? Um museu em homenagem ao muro. E esse museu ele mostra toda a história do muro. Inclusive até hoje tem berlinenses que vendem pedaços do muro, tem gente que vende pedaços de concreto fingindo que é do muro. Então existe todo um lobby em torno do muro de Berlim e ainda é um ponto turístico na cidade, os lugares por onde o muro passava. Às vezes você passa na rua em Berlim e tem uma marca no chão de onde passava o muro. Tá? Olha para aqui, a marca no chão que eu estou falando. Ó, Berlim, Berlina, Mauer. Né? Então, Mauer, muro, né, de Berlim. 1961, quando ele foi construído esse trecho aqui, 1989, né? Quase 30 anos de muro, 28 anos, né, de muro de Berlim. Aqui está a marca no chão por onde o muro passava. Aqui é um dos pontos de passagem de um país para o outro. Então, na época que o Muro de Berlim existia, se você quisesse passar de uma Berlim para outra, como eu falei, um cirurgião, de repente, poderia ser convidado para atravessar de um lado para o outro, a travessia era nesses pontos de controle, que aqui está a expressão em inglês, né, checkpoint, mas é um ponto de controle para você atravessar de um país para o outro. A mesma cidade, mas dois países. Né? Então, esse é um lugar. E aqui você tem alemães, né, com roupa de soldados da época, para o pessoal turista fazer foto. Isso aqui é o Museu do Muro de Berlim. E esse é o ponto mais famoso de Berlim em relação ao muro. Né? O ponto é que os turistas aparecem muito, cheio de turista aqui nessa rua, né, para ver a história do muro de Berlim. Aqui o checkpoint Charlie, o ponto de controle Carlos. Aqui eu acho que fica difícil para vocês perceberem, porque eu fiz essas fotos e na época a câmera não era lá essas coisas, vocês me perdoem, mas tem uma linha marrom aqui mostrando por onde o muro passava na cidade. Aqui eu acho que dá para ter uma ideia interessante. Você imagina, isso aqui é uma rua, sempre existiu na Alemanha, né? Em Berlim, essa rua. Contudo, a construção do muro, teve um muro aqui e outro aqui, a sentinela que a gente falou, né? A construção desse muro transformou essa rua em dois países diferentes. Quem morasse nesse prédio morava num país, quem morasse nesse prédio aqui, 100 metros um prédio do outro, estaria em outro país. E sem contato, sem interação um país com o outro. Okay?
que a gente tem também outra construção do muro aqui, ó. Um muro, aquele fosso, aquelas estruturas, cachorro, tal, outro muro, e depois ainda tem um rio para você poder passar de um lado para o outro. São fotos da época, você vê as fotos aqui preto e branco, né? Aqui uma igreja que foi destruída para poder passar o muro. Aqui é como estava esse portão de Brandemburgo, que é um símbolo importante da cidade de Berlim, a cultura alemã, porque na Idade Média, Idade Moderna, as cidades eram todas muradas e as cidades tinham portões para entrar e sair, né? Como quem vê um castelo medieval, as cidades tinham vários portões. E os portões tinham o nome do destino, tipo, se você sair por esse portão, você vai parar não sei aonde. Esse lugar, não sei aonde, dava nome ao portão. Então é tipo se você tivesse em Afogado da Engazeira, se Afogado fosse murada, você teria o Portão Tabira, Portão Carnaíba, Portão Iguaraci, Portão Engazeira, entende? Você tem o portão que dá destino a outras cidades. Dependendo da cidade que você está indo, você sai por esses portões. E esse é o portão de Brandemburgo, né, que dá acesso a Brandemburgo, é um portão famoso em Berlim. O muro acabou, o muro mais antigo, né, mas o portão está lá até hoje. E é um símbolo da cultura alemã. Mas olha como ficou a cidade e o muro durante a Segunda Guerra. É impressionante. Aqui é aquele mesmo lugar que eu mostrei com turistas, o checkpoint, é o ponto de controle dos aliados. Aqui é dos aliados. Inglaterra, França e Estados Unidos. É interessante que a gente vê essa mesma rua como ela está hoje. Que diferença. Né? Uma rua, dois países, hoje, uma rua, um país. E aqui esse prédio espelhado, que é o The Wall, né, o Museu do Muro, Le Mur, em francês, em inglês e em alemão. Né? E veja aqui a quantidade de turistas aqui em torno dessa areazinha aqui, para fazer foto, comprar souvenir, tipo de coisa. O McDonald's, né, que está cidades grandes no mundo todo, ele acaba se fixando em lugares muito turísticos, até para ter mais propaganda. Pedaço do muro numa farmácia, já quebrado, né? Foi instalado aí esse pedaço do muro. Aqui também, ó, essas placas de concreto, a gente vai ver mais de perto. São pedaços do muro que ficam como obra de arte, como exposição. Essa belinha aqui mais moderna, né? Ó, aqui dá para ver mais de perto. Tá? Eu que fiz essa foto, tem uma marcação no chão aqui, ó, de onde passava esse muro, esse mesmo muro. O mesmo muro. E aqui já é o checkpoint visto de cima, estou terminando essa parte, para a gente poder conversar um pouco com mais vagar sobre a Guerra Fria. Então vamos agora ver um pouco mais da Guerra Fria. Tem uma imagem aqui. Então você vê que a gente está falando muito de Europa, mas a Guerra Fria não vai ser só a Europa, né? O Muro de Berlim vai ser um marco desse conflito, mas a gente vai se familiarizar um pouco com outros marcos a partir de agora, né? Vamos conversar um pouco sobre outros eventos que marcam esse período. Então a gente tem essa é uma foto muito triste, né, e famosa da Guerra Fria. Acho que essa mocinha aí gritando desnuda ainda está viva. Né? Pelo menos espero que esteja. Com essa pandemia a gente não dá mais para ter certeza. Mas ela sofreu muitas queimaduras nesse ataque, né, no Extremo Oriente. E aí na Guerra Fria você tem um mundo dividido, né? Você tem esses países em vermelho, né, socialistas, ou com uma tendência socialista, e você tem os países azuis, capitalistas, ou de tendência ou com influência dos Estados Unidos. Esses países estão muito marcados por essa sequência de eventos que estão citados aí.
Você veja, na primeira linha, eu falo do Plano Marshall, né? O Plano Marshall de reconstrução da Europa Ocidental. O que foi esse plano? Esse Marshall é um general que participou da Segunda Guerra, e quando termina a Segunda Guerra, ele é dos Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos, ele sugere que os Estados Unidos financiem a reconstrução da Europa. Você vê que a Europa ficou arrasada com a Segunda Guerra, né? Muita ponte explodida, muita barragem destruída, casa, foi muito bombardeio, né? Cidades como Milão, Paris, Londres foi muito bombardeada. Então esses grandes centros urbanos ficaram muito comprometidos depois da Segunda Guerra. Eu lembro que eu, andando uma vez em Berlim, eu vi uma biblioteca importante lá da cidade, e eu fiz um vídeo dela. Ela é toda furada de bala, toda atacada, como atacaram a biblioteca para entrar. Então, assim, muitos centros urbanos na Europa ficaram muito comprometidos com a guerra. E aí, esse cara pensou que os Estados Unidos deviam financiar a reconstrução. E eles financiam, mas só da Europa capitalista. Então, eles financiam a reconstrução da França, da Bélgica, da Inglaterra, da Itália, entende? Mas eles não financiam a reconstrução da Ucrânia, por exemplo, da Bielorrússia, da Estônia, da Finlândia, né? Desses países de origem de tez socialista, né? Então esse é um plano de reconstrução da Europa. A União Soviética cria o plano dela, de reconstrução também, dos países socialistas, que é o Comecon, esse Conselho para Assistência Econômica Mútua. A União Soviética, que na verdade é a União Soviética, é a união de vários países em um só, por isso que é chamado de União, são várias repúblicas. Você tem o Cazaquistão, você vai ter a Geórgia, a Armênia, a Ucrânia, a Bielorrússia, tudo isso vai se juntar numa grande união federativa, que é a União Soviética, né? Então, essa união vai financiar também a reconstrução desses países. Só que no lado soviético a reconstrução é mais tímida, há menos recurso para essa reconstrução. Não se compara à reconstrução feita com o Plano Marshall na Europa Ocidental. A Europa Ocidental realmente se moderniza muito, e a Europa Ocidental fica um pouco mais aquém nesse aspecto. Depois a gente tem um aspecto importante da Guerra Fria, que é a corrida espacial. Sobre isso, inclusive, eu fiz não sei se alguém daqui da sala estava presente, o professor Alex, de Química, que vocês devem conhecer, o professor Alex, ele me chamou para fazer uma palestra sobre a corrida espacial, pelo MIT, né, aí no campus Afogado da Engazeira. Eu fiz essa palestra foi gravada, e eu vou repassar depois essa palestra para vocês assistirem, e a gente fazer algum tipo de atividade a partir da palestra, tá? E dessa aula de hoje também. Então, a gente não vou falar muito da corrida armamentista agora, porque já existe uma palestra só para tratar disso. A corrida espacial, desculpa, eu estava me referindo à corrida espacial. A corrida armamentista vai ser uma coisa muito forte, especialmente o aprimoramento da bomba atômica, né? Você vai ter essa arma pesadíssima que vai marcar muito a história japonesa, né? 2 bombas lançadas em Hiroshima e em Nagasaki vão marcar muito a história do século XX. E a União Soviética vai se esforçar muito para ela também ter a sua bomba atômica, e vai conseguir. E vários países no mundo vão buscar esse armamento, conseguir essa autonomia nuclear, para poder se contrapor aos demais. E a gente tem hoje alguns países no mundo que têm bomba atômica, né, como a Coreia do Norte, a Índia, o Paquistão, alguns países europeus, a Inglaterra. Né, esses países têm o domínio, têm a tecnologia, têm a disponibilidade de bombas atômicas que eles podem usar caso entrem em guerra de uns contra os outros. Que até tem aquela história famosa, né, que perguntaram como é que seria a Terceira Guerra Mundial, e o cientista não soube explicar, mas ele saberia como seria a quarta. A quarta seria com paus e pedras, porque a terceira destruiria tudo, né? Porque se você tem 2 países com bomba atômica conflitando, não tem como o conflito não ser planetário e devastador. Espero que a gente nunca tenha que passar por isso. Existe também aí a influência sobre o terceiro mundo, né? No caso aí entre o Brasil, que são os países da América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Peru, os países africanos, alguns países do sul asiático que vão sofrer muita influência dos Estados Unidos e da União Soviética, o famoso terceiro mundo. Você tem o primeiro mundo, que são os países capitalistas ricos,
o segundo mundo, que são os países socialistas também com bom desenvolvimento, e você tem o terceiro mundo, que são esses países mais pobres, subdesenvolvidos, no meio desse fogo cruzado. E é nesses países que ocorrerá a maior fonte de conflito. Porque quando você pensa num país como o Vietnã, Guerra do Vietnã, terceiro mundo. Guerra da Coreia, terceiro mundo. Conflitos em Cuba, terceiro mundo. Revolução Iraniana, terceiro mundo. Então, esses países subdesenvolvidos darão lugar a esses fortes conflitos da Guerra Fria, que, como eu disse, de fria não tinha nada. Em 1949, para se proteger, porque assim, a Guerra Fria ela é um período de conflito em que dois inimigos ficam o tempo todo se estranhando. E eles vão se estranhando e se preparando para um possível ataque. Né? E ficam se preparando para uma guerra que, na verdade, ela nunca acontece totalmente. Né? Ela acontece algumas escaramuças, alguns embates, mas a guerra nunca chega a ser uma coisa total dos Estados Unidos com a União Soviética, como no xadrez. Né? Os reis não se tocam. Mas aí, para se preparar para um possível conflito, os Estados Unidos e a Europa resolvem criar um acordo internacional, que em português é chamado de OTAN e em inglês é chamado de NATO, porque em inglês é lido ao contrário. Então, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Então, os países que estão, se você olhar aqui o mapa, né, os países que estão aqui no Atlântico Norte, veja, não entra o Atlântico Sul, não vai entrar Brasil, não vai entrar Argentina, Angola, os países africanos, é o Atlântico Norte. A OTAN tem Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Inglaterra, Itália, até a Turquia, que não é banhada pelo Oceano Atlântico, faz parte da OTAN. Né? E aí, sediada na Bélgica, né, a OTAN até hoje, inclusive a Bélgica, a cidade de Bruxelas hoje é a capital da União Europeia, né? A OTAN envolve 26 países, como diz aqui, e em resposta à OTAN, o bloco soviético cria o Pacto de Varsóvia, que é também uma aliança de países socialistas contra um possível ataque capitalista. Então, os socialistas se preparam contra o capitalismo, os capitalistas se preparam contra o socialismo. É bom lembrar que, nesse período, havia uma efervescência política muito forte no mundo todo. A gente tem um evento importante na França, que é o Maio de 68, e muito dessas ideias socialistas vão marcar o mundo capitalista. A gente tem aí a figura do Che Guevara, Fidel Castro, marcando muito a juventude na América Latina. E você vai ter muitos partidos socialistas se difundindo pelo mundo. Então você vai ter, por exemplo, no Brasil, um partido comunista que durante a ditadura, nessa época, vai ser posto na clandestinidade. Você vai ter um partido socialista forte na França, né? Você vai ter um partido socialista na Inglaterra. Então, um partido socialista forte na Itália. Então, esses partidos vão tentar, como é que eu posso dizer, aplicar ou dar vazão ao socialismo dentro deles. E o contrário também é verdade. São os países capitalistas tentando influenciar o socialismo e os países socialistas influenciar os capitalistas. Então é uma guerra, é um período de muita tensão. É uma tensão política, é uma tensão militar, é uma tensão no âmbito da ciência, com a corrida armamentista e a corrida espacial. Então é um período realmente de muito conflito, esse que nós chamamos de Guerra Fria. Corrida espacial a gente vai falar melhor numa aula que já está gravada. E aí tem um conflito importante nessa fase, que é a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, a Coreia é essa península aqui, no Extremo Oriente, que ela sofre um pouco como a Polônia também sofre na Europa. A Coreia é um país pequeno, em meio a muitos países grandes. Quem está em volta da Coreia? Aqui à direita a gente tem o Japão, país poderosíssimo, super desenvolvido, né, no Extremo Oriente. Do outro lado você tem a China, que estava passando por uma revolução na época, começando a dar os seus primeiros passos, mas um país também de proporções muito grandes, né? Um dos maiores países do planeta em termos de área, e hoje um dos maiores países do planeta em termos de população e também de poderio econômico.
Você tem aqui ao norte da Coreia também, faz divisa ainda com um pedacinho da Coreia, a União Soviética. Então, veja só, é uma península tão pequena, né, envolvida por países tão poderosos. E aí, no começo do século XX, o Japão consegue dominar a Coreia. O Japão entra em guerra contra a União Soviética, o Japão entra em guerra contra a China, vence os dois e toma o controle da Península Coreana. E faz muitos coreanos de escravos, cobra tributos na Coreia. O Japão faz tudo de ruim que você possa imaginar com os coreanos. Inclusive, até hoje, os coreanos eles têm uma aversão muito grande ao Japão e à cultura japonesa. Eles são países que se estranham muito. Apesar de que hoje são duas Coreias, na época era uma só. Né? Só que se vocês lembrarem da Segunda Guerra, que é o ponto de início dessa nossa conversa, a Segunda Guerra, o Japão está do lado da Alemanha, na Segunda Guerra, e o Japão perde. Como ele perde, né, a Coreia é ocupada pela China. A China manda exércitos pelo norte para ocupar a Coreia e vencer os japoneses. Mas os Estados Unidos mandam soldados pelo sul e armamentos para também enfrentar os japoneses. Os japoneses que ocupavam a Coreia são enfrentados no norte da Coreia pela China e no sul da Coreia pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão expulsando os japoneses pelo sul e a China vai expulsando os japoneses pelo norte. Concluídas as duas expulsões, a gente tem uma península com duas influências. No norte, influência chinesa, no sul, influência dos Estados Unidos. E aí a gente tinha um país que era colônia do Japão, passa a ser influenciado por duas culturas totalmente diferentes. Você vai ter uma península no norte, socialista, e uma península no sul, capitalista. E aí é interessante porque não há um acordo que cria essa divisão. Essa divisão acontece muito em função da guerra mesmo. E aí, depois de passado alguns poucos anos, lá pelos anos 50, 1950, a parte norte da Coreia, que é socialista, resolve invadir a Coreia capitalista. Resolve invadir o sul, como mostra aqui essa seta vermelha, né? Na verdade, essa seta meio cinza aqui. Então, os coreanos do norte invadem o sul, tomam a capital, Seul. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. E vão tomando toda a Coreia. Os socialistas vão tomando a Coreia inteira, até chegar aqui mais no extremo sul. Quando eles chegam aqui no extremo sul, os Estados Unidos mandam reforços, chegam soldados americanos aqui e começam a lutar do lado dos sul-coreanos e empurram de volta os capitalistas até o norte. Empurram tanto que invadem, inclusive, o território coreano, norte-coreano. E aí os americanos, junto com tropas da ONU, começam a tomar conta de toda a Coreia do Norte. Até quase tomar a Coreia como um todo. Quando eles estão chegando lá em cima, a China manda exércitos para cá e empurra de volta os capitalistas. Então, é um movimento quase como um movimento de onda. O norte tenta tomar o sul, depois o sul tenta tomar o norte, depois o norte tenta tomar o sul. Para vocês terem uma ideia, só para a gente ilustrar um pouco isso, a capital da Coreia do Sul, a cidade de Seul, ela muda de zona de controle 4 vezes. Seul é uma cidade capitalista, que é dominada pelos socialistas, depois é redominada pelos capitalistas, depois é redominada pelos socialistas, e hoje é capitalista de novo. Então, inclusive porque a cidade de Seul, a capital, fica muito próxima desse paralelo 38, essa linha geográfica, que acabou se consolidando como uma divisa, uma fronteira, desculpa, da divisa, fronteira imaginária entre os dois países. Divisa entre estados, né? Pernambuco e Paraíba tem uma divisa, mas entre países você tem uma fronteira. Então você tem a fronteira aqui, mas é interessante que os conflitos cessam, lá por volta de 1953, né? Tem mais ou menos 3 anos, 4 anos de guerra, com essas idas e vindas. O conflito cessa, mas a Coreia do Norte não assina um tratado de paz com a Coreia do Sul, e vice-versa. Então, até hoje, os países não se decidiram legalmente onde é a fronteira e não assinaram um tratado de paz.
Pessoal? Pessoal, fale aí no chat, por favor, só para saber. Deu uma travada, não foi? Desculpa, a conexão oscilou aqui, está chovendo muito e eu acho que isso está comprometendo um pouco o trabalho com vocês. Peço desculpas aí de minha parte. Mas continua gravando e a Coreia, talvez eu fique repetitivo, mas só para não sei até que ponto vocês ouviram, mas o conflito terminou em 1953, mas não foi assinado um tratado de paz que delimitasse as fronteiras entre as duas Coreias. De modo que hoje você tem dois países, um país socialista ao norte, um país capitalista ao sul, que não decidiram onde passa a fronteira. Não decidiram qual ilha é de quem. Então, em tese, eles ainda estão numa situação indefinida, o que pode gerar um conflito num futuro próximo, nunca se sabe, né? Mas os coreanos, eu conversei com alguns coreanos do sul que são estudantes de inglês, eu conversei um pouco com eles em inglês, e eles disseram que do ponto de vista deles não existe mais essa perspectiva, que eles têm uma boa relação hoje, muito forte, de maneira que aqui pessoas saem do sul, visitam o norte, do norte visitam o sul, e eles têm conseguido realmente aumentar o nível de interação com o passar do tempo, certo? Então vamos seguir. Aqui, só para a gente se familiarizar um pouco mais com a cultura sul-coreana, da Coreia capitalista, a gente tem algumas empresas da Coreia do Sul que atuam no Brasil. A LG, por exemplo, a Samsung, né? Acredito que alguns de vocês tenham em casa uma televisão de marca Samsung. Essa televisão tem origem na Coreia do Sul, né? A marca Hyundai, a marca Kia de veículos também são sul-coreanas. A gente tem também, durante a Guerra Fria, um assunto que é importante, que é a independência das colônias das colônias africanas e asiáticas, que até a Segunda Guerra eram muito marcadas por uma influência muito grande dos países europeus, e depois da Segunda Guerra, com o enfraquecimento desses países por causa da guerra, eles vão conseguindo se libertar, né? A Índia vai se libertando da Inglaterra, a África do Sul também. Então, é um movimento prolongado de libertação desses países. Angola e Moçambique conseguem se libertar de Portugal. Então, é um processo contínuo de independência nesses dois continentes, África e Ásia. E isso é chamado de independência ou descolonização. Então, você tem as causas dessa independência. Movimentos emancipacionistas, então, movimentos de tentativa de libertação das metrópoles europeias. Uma crise econômica europeia muito séria. Você lembra que eu falei aqui do Plano Marshall, falei da Comecon, né? A Europa, os países europeus, seja capitalistas, seja socialistas, sofreram muito com a guerra, então eles não tinham dinheiro para influenciar a África, influenciar a Ásia nesse momento. Eles estavam precisando se reconstruir. Uma consciência anti-imperialista muito forte dessas colônias, que perceberam, já desde o começo, né, perceberam que sofriam muito por causa dos europeus, e agora tinha chegado o momento de se libertar. A Guerra Fria também dá vazão a essa libertação, porque, na verdade, esses países não estão se libertando dos Estados Unidos nem da União Soviética, eles estão se libertando dos países europeus. Então, eles vão se libertando dos países europeus e vão caindo meio que nas malhas da União Soviética e dos Estados Unidos. Eles vão mudando, digamos assim, de zona de influência. Eles vão perdendo essa influência europeia, passando a sofrer influência ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. A criação da ONU, com a ideia da autodeterminação dos povos, de que o próprio povo tem direito de decidir como vai ser o seu governo, como vai ser o seu país, como ele vai se reger, né? A criação da ONU vai favorecer esses movimentos também de libertação. E são movimentos muito sangrentos, pessoal. Tem conflitos muito sérios na África, como um todo, no norte da África. Angola é uma crise, é uma guerra tremenda que acontece em Angola para se libertar de Portugal. Então, é um período muito sofrido da humanidade, esse chamado de Guerra Fria. Né? Você tem aqui a independência, né, na Ásia, os países tentando tornar a independência, tem a Índia, né, que é um caso muito marcante, com a ação de duas pessoas, né, o Mahatma Gandhi, acho que é o mais famoso desse processo todo, que ele vai tentar libertar a Índia da Inglaterra sem usar a violência, sem ir para a guerra, sem derramar sangue.
A ideia do Mahatma Gandhi é fazer uma oposição consciente à Inglaterra. Então, a Índia, ela para, por exemplo, de comprar os produtos da Inglaterra. O Mahatma Gandhi ele sugere um boicote aos produtos ingleses. E com base nesse boicote, né, a Inglaterra vai começando a perceber que não vale a pena lutar pela Índia, está custando muito mais manter a Índia do que perdê-la. Então, o movimento vai ganhando força na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, e esses territórios vão se libertando. E aí, depois que acontece a libertação da Inglaterra, eles se dividem, porque é uma região, esse subcontinente indiano, que tem uma parte de cultura hindu e tem uma parte de cultura muçulmana. Então, resolvendo tentar separar essas áreas em dois países. A Índia, que a gente conhece hoje, seria a parte hindu, mas que ainda tem alguma presença muçulmana, mas a parte mais muçulmana passou a ser chamada de Paquistão, que é essa parte aqui verde, o Paquistão, e a outra parte muçulmana passou a ser chamada de Bangladesh, que é essa parte aqui à direita, tá? Que é o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental depois muda de nome e passa a se chamar Bangladesh, como se chama até hoje. Você tem a Índia aqui no centro, que é um país mais de cultura hindu. Tem mais ou menos aí, acho que uns 10% da população ainda de tradição muçulmana. Mas a maioria do país é de tradição hindu, de onde a gente tem ouvido falar muito por causa das vacinas agora da Covid, né, que parte delas vem da Índia e tem tido alguns problemas associados ao governo federal para trazer, né, vacinas da Índia, especialmente a Covaxin. Você devem estar acompanhando pela mídia, né? Você vai ter também aqui uma guerra da Indochina, o que a gente chama de que vai se dividir a Indochina. O que é a Indochina? É uma parte do mundo que ela não é Índia, mas é perto da Índia, e não é China, mas é perto da China. É o Sudeste Asiático, chamado de Indochina, que é uma parte com muita influência da França, uma parte muito dominada pela França, mas que vai conseguir se libertar e vai se dividir em 3 países: Laos, Camboja e Vietnã. E no Vietnã vai acontecer algo parecido com o que aconteceu na Coreia. E com essa história aqui eu vou encerrar nossa aula. O Vietnã ele vai receber influência socialista pelo norte, do mesmo jeito da Coreia, e influência capitalista pelo sul americano. Então, o território do Vietnã vai acabar se dividindo em 2. E o conflito será muito grande, né? Porque os americanos vão mandar muitos soldados para lutar no Vietnã, para tentar transformar todo o Vietnã num território capitalista, e não vão conseguir, né? Os famosos Vietcong, né? Os soldados vietnamitas, com apoio da China, vão combater e vencer os Estados Unidos no Vietnã. É bom que se diga. Então, porque eles conheciam melhor o território, porque eles sabiam fazer sabotagens nos quartéis dos Estados Unidos, né? nos quartéis americanos dentro do Vietnã. Então, por essas estratégias, os Vietcong conseguiram vencer os Estados Unidos de maneira que a guerra não valia mais a pena. Houve toda uma campanha contra a guerra do Vietnã, uma campanha chamada campanha pacifista, no mundo todo, pedindo para os americanos saírem do Vietnã, né? Os próprios americanos perderam, muitos soldados americanos morreram lá, então as mães, os parentes, os amigos pediam encarecidamente aos presidentes americanos para encerrar com esse conflito, né, que levou muitas vidas americanas e significou uma grande vergonha, na verdade, para os Estados Unidos, a derrota, né, para um país tão pobre como o Vietnã. E tem uma série de filmes muito famosos, como Nascido para Matar, tem alguns filmes, Rambo 1 e 2, né, que, na verdade, Rambo 2, né, que mostra, do qual eu tirei essa imagem do ator Sylvester Stallone, que mostra esse conflito. Chuck Norris também tem alguns filmes tratando da guerra do Vietnã. Tem um outro filme chamado Apocalipse Now, que trata também da guerra do Vietnã. Então, é uma guerra que marca muito a história recente dos Estados Unidos. E no lado americano, você vai ter também essa campanha pacifista muito forte. Você vai ter um movimento hippie contra a guerra, aquela frase famosa: faça amor, não faça guerra, né? E esse pedido, essa mobilização pública pelo fim do conflito, né? Que vai envolver figuras famosas de atores, os Beatles, né? A figura do John Lennon vai pedir muito pelo fim da guerra, o Bob Dylan, que é outro roqueiro famoso da época, vai pedir muito pelo fim da guerra. Então haverá realmente
uma campanha mundial pelo fim da guerra do Vietnã, e foi realmente uma guerra desastrosa para os Estados Unidos. Tá? E aí, com essa foto que eu comecei, né, eu encerro aqui essa nossa conversa sobre a Guerra Fria. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Depois, a posterior, eu vou passar um vídeo que eu disse sobre a corrida espacial, que não deu para a gente comentar hoje. É muito assunto, então, se vocês puderem, revejam essa aula, já que ela está sendo gravada, e tentem pesquisar na internet, ver outros vídeos no YouTube. Né? É importante a gente se informar bem sobre a Guerra Fria, porque é um evento mundial com vários focos de atenção e conflito. Tá certo, minha gente? Foi um prazer conhecer vocês. A gente tem mais um encontro, acho, presencial daqui a uns 15 dias. E vamos em frente aí até esse final de semestre. Tá bom? Vou encerrar aqui a gravação e desde já agradeço a vocês pela participação.